Meu nome é Camila Mendonça, tenho 31 anos. Hoje, sou psicanalista e faço atendimento online e também sou professora no curso de psicologia da Faculdade Anhanguera. E aí também, hoje mestranda, do GIT, que é a Gestão Integrada do Território em Valadares, e analista do programa Fica Vivo. Nascida e criada em Patinga, eu sei que está na certidão que eu nasci 11 horas da manhã. Mas eu lembro muito da infância, ainda era uma infância que a gente brincava muito na rua. Então eu já soltei muito dedão de dedo, a lasquinha do dedo assim, brincando na rua, seja de pique-pega, pique-bandeira, futebol. Foi uma infância assim muito bem vivida, no sentido que eu tive muita liberdade para brincar, tinha uns colegas da escola também, não sei como é que é hoje as crianças hoje em dia, mas era uma infância assim que era muitas crianças brincando na rua, isso eu lembro muito bem. De várias histórias, meu pai e minha mãe contando também, de lendo livros infantis. Foi uma infância assim, que quanto que eu consigo me recordar, foi uma infância bem de muitas brincadeiras, muito gostosa assim, minha infância. Psicologia foi de paraquedas mesmo, assim, na verdade. Tinha infância aqueles sonhos muito assim, grandiosos demais, astronauta, essas coisas meio assim, possíveis, mas é algo muito da imaginação também. Na infância, na adolescência já, na infância era muito mundo assim ainda, muita imaginação. Agora já na adolescência, sinceramente eu não lembro assim de ter pensado o que eu gostaria de ter feito. A adolescência veio com muitas outras questões, E aí eu lembro quando eu cheguei a fazer um curso, terminou o ensino médio, eu fiz um cursinho ainda para se pensar o que eu queria fazer. Meus pais sabiam o que eles queriam que eu fizesse, Mas era isso que eu queria chegar. E aí, como eu sempre gostei muito de cinema, de filmes, tinha um diretor que ele utilizava muito de alguns conceitos da psicanálise, que era de Freud. E eu querendo entender um pouco mais do que ele estava querendo dizer com aquele filme, comecei a pesquisar aquelas palavrinhas para entender os significados, E aí me deparei com a psicanálise. E da psicanálise parei na psicologia. Aí quando terminou o cursinho, e eu precisei escolher para onde que eu iria, aí eu falei assim, eu acho que vai ser por aqui, na psicologia, E aí fiz o vestibular, passei, e aí eu vi que realmente, apesar que foi de paraquedas, mas foi um encontro assim, que hoje eu faria ele de forma consciente também. Eu acho que eu me encontrei dentro da psicologia, Então eu fiquei feliz pelas minhas dúvidas, porque eu caí no lugar que eu precisava ter caído mesmo, que era na psicologia. E eu acho que a inquietude é uma palavra legal, assim, nunca tinha parado para pensar. Mas o atriz foi 2 aventuras com um grupo de teatro, assim, depois a gente não se aventurou mais não. Mas eu acho que estar nesses espaços justamente para... Um espaço vai puxando o outro também, das discussões. Acaba que a psicanálise e a psicologia, ela dialoga muito com questões do contemporâneo mesmo, E eu fui vendo dentro da psicologia, da psicanálise e desse espaço, mais político-social, tinha um tema que sempre ronda ele ali, que era a questão dos direitos humanos, sobre a sexualidade também. Então acaba que eu vou estar nos vários espaços, mas sempre dialogando do mesmo tema. Então, e aí o cinema ele ajuda a dialogar bastante coisa, gostaria de estar produzindo mais sobre o cinema, mas aí a correria da vida também a gente às vezes tem que pensar o que é possível hoje, Mas acaba que dá para fazer, estar em vários espaços, pensando a mesma temática. No caso, eu tenho uma temática muito específica de pesquisa, que permite, estar em esses vários espaços assim. Então, eu vou utilizando, Na psicologia, eu trabalho a sexualidade de um jeito. Quando eu estou lá no GT Gênero e Diversidade, é de um outro lugar que eu vou falar sobre a sexualidade, E um vai complementando o outro, assim. Então, apesar que são vários espaços, mas eu sinto que um vai complementando o outro, assim, também, na forma, que eu vejo que eu posso estar contribuindo, ou senão o principal, como que eu sempre posso estar aprendendo, Que eu acho que isso que me instiga estar em vários espaços. Eu já descobri que a gente nunca vai saber quase nada, então esse de estar em vários espaços, escutando outras pessoas, isso que dá receber novas informações, que dá aquele friozinho na barriga para mim. Então é isso que eu vou procurando, estar em vários espaços, para ver o que mais a gente pode estar aprendendo, e construindo. Eu acho que isso é o mais importante, o que a gente pode estar construindo juntos.
esse é um cuidado que a gente sempre tá. Como é que eu vou estar em vários espaços sem cansar deles também, né? É aquela coisa, a gente não dá conta de tudo. Então hoje o que, que eu consigo dar conta, né? Hoje eu, Camila, por exemplo, está focada no trabalho e também no mestrado, que são meus dois pontos hoje principais. Então como que eu, dentro desses espaços de trabalho e de estudo, como que eu posso trazer essa temática que eu já trabalho? E aí você já utiliza do espaço que você está para fazer aquilo que você gosta. Aí é lógico, quando a questão das prioridades também, né? Hoje o que, que eu preciso estar mais focada? Porque é aquela coisa também, se eu estou em tudo, eu estou em nada também. Então como que eu utilizo dos espaços, né? Para poder estar neles, mas sem esquecer dos outros, né? Igual, por exemplo, eu faço parte do Luz Película Cine Clube. Hoje, por exemplo, por causa da minha rotina de trabalho e de estudo, eu não consigo estar presente em todas as sessões. Umas ou outras eu consigo estar ali. Mas dentro dos espaços que eu estou hoje, eu posso trazer das outras temáticas, né? Então eu já sei que nem todos os dias eu consigo estar presente. Mas dos espaços que eu estou, como que mesmo dentro deles eu posso trazer um pouquinho dos outros também. Né? Então eu sempre falo, a gente não vai conseguir ter tudo, né? A gente gostaria de ter várias Camilas para uma estar em cada espaço, mas hoje eu fui vendo assim, com o tempo e com a idade também, a questão das prioridades, né? Hoje eu estou muito focada no estudo, né? Eu preciso ir lá finalizar meu mestrado. E dele já me tira muito tempo também, né? Porque não é só estar ali na sala de aula, tem todo um bastidores que é de estudos, né? De leituras. Então eu já sei que outros campos que geralmente eu já estava, aí vai ficar um pouco mais distantes, né? Mas não esquecidos. Aí vai chegar um momento da vida que a roda ela vira de novo, né? O mestrado termina, aí vai vir uma outra coisa. Mas é como que eu utilizo dos meus espaços. Hoje eu utilizo muito da palavra otimização, né? Se eu tenho, por exemplo, eu tenho um tema de pesquisa que é sexualidade. Desse tema, eu posso trazer ele em vários lugares que eu estou. Né? Seja no cinema, seja no estudo, seja como professora na sala de aula, né? A gente consegue então otimizar esse espaço, né, para estar trabalhando. Mas o segredo da vida é saber que a gente não vai conseguir, às vezes, ter tudo, né? Então como que a gente pode otimizar esse tempo mesmo, né, de uma maneira saudável? Porque também se aquele lazer virar também uma obrigação, então talvez já perdeu o sentido, né? Então é ir com calma mesmo. A vida pede calma da gente. A única pessoa que a gente sabe dentro da história que se fez uma autoanálise foi o próprio Freud, né? Mas eu até entendo, quem vai querer atender Freud, já que é ele que inventou todo esse lugar da psicanálise, né? É lógico, quando a gente está estudando, né? Você se pega pensando ali, a gente está parecido muito com alguma coisa, né? Que algum sintoma que tem ou não. Só que a questão da autoanálise, né? Ela não é interessante, por mais que eu seja da profissão, porque eu não vou estar sendo parcial comigo mesmo, né? Então eu preciso de ter alguém de fora, esse outro analista, para me acolher. E o legal assim desse espaço da análise, né? É realmente a gente chega para um espaço da análise geralmente trazendo dúvidas, traumas, medos, e depois que a gente vai descobrindo que esse espaço da análise é também para trazer as coisas boas da vida, né? A gente vai vendo que esse é um espaço de construção, né? Às vezes você assim, nossa, não tem nada para falar hoje porque a semana foi toda boa. Então, que ótimo, né? Traga também essas coisas boas que aconteceu da sua vida também. Então, o espaço da análise, ele é um espaço para a vida do sujeito. O que está acontecendo nessa vida dele hoje? Ele traz para lá, traz para cá, né? Para esse espaço da análise, assim. Então, essa questão da autoanálise, por mais que a gente vai estudando, né? A gente vai vendo o quanto que o sujeito, na verdade, ele é complexo, né? Então, se a gente fosse autoanalisar, vai ser difícil pra caramba. Então, a gente precisa de um outro profissional. Eu acho que, não só o profissional da psicologia, eu acho que todo mundo, assim, né? Deveria ter esse espaço, assim, da psicologia, da psicanálise, para poder ir conversar com alguém. Né? Cada vez mais a gente vê o quanto que nós somos vulneráveis. Desde 2020 a gente sente isso, né? Quanto que somos muito vulneráveis, assim, né? E que é importante ter esse espaço que é nosso. Seja chegar lá e ficar em silêncio, cheguei lá e falar alguma coisa, né? Mas é de ter um espaço seu, de falar coisas que você não vai falar numa roda de amigos ou você não vai falar com a família, né? Então eu aconselho todo mundo, assim, a procurar alguém para conversar, né? Para tirar um pouco dessas angústias, falar um pouco das coisas boas da vida também. Precisa ter esse equilíbrio, né? E nesse processo
nesse lugar da análise, né, que hoje pode ser presencial ou online, você consegue talvez achar um equilíbrio aí que para você, né, pode ser interessante. Hoje eu acho que muito por causa da pandemia, né, 2020 para cá, nós vimos o quanto nós somos vulneráveis, né? E por muito antigamente, assim, né, qualquer pessoa que se apresentava alguma questão de saúde mental ali, a gente teve um episódio muito triste, assim, né, na história, que foi a questão de Barbacena, né? Dos hospitais psiquiátricos, que as pessoas eram levadas para lá e ficavam em condições desumanas, assim, né? Então se tinha esse imaginário que a loucura era alguém que estava batendo a cabeça, ou era o velho do saco que tipo, pegar você no bairro, né? Das pessoas aí que tinha esse imaginário do que era loucura. Então se você falava que tinha alguma questão, né, a depressão foi uma mesmo, né? Que se as pessoas falavam, estou com depressão, já vinha aquela coisa, você precisa arrumar a casa, precisa arrumar alguma coisa para você fazer. Não era levado a sério, né? E com o tempo e com o adoecimento das pessoas, né? E a própria ciência mesmo foi mostrando que não é uma coisinha à toa, muito pelo contrário, né? É importante esse cuidado com saúde mental, né? E depois de 2020 nós vimos aí dados mesmo, o quanto que a procura para atendimento psicológico aumentou, né? Porque hoje nós podemos ter diagnósticos e estar vivendo uma vida funcional muito bem. Posso estar trabalhando, posso estar estudando, né? De forma tranquila, assim, sem ter outras, né? Sem isso provocar também na sociedade um estereótipo. É lógico, né? De ver uma vez ou outra a gente encontra alguém ainda que vai pensar que isso é bobagem, né? Cuidar da saúde mental é bobagem. Mas hoje, se fosse pensar uma balança aí, a balança está muito mais para o nosso lado, né? No sentido de a gente precisa cuidar da saúde mental mesmo, né? Hoje, por exemplo, saiu uma pesquisa recente falando que nós somos o terceiro país em relação à saúde mental. Somos uma sociedade muito adoecida. E está quase todo mundo trabalhando, quase todo mundo estudando. Então, como que a gente vai continuar fazendo nossas atividades, fazendo o quê? Cuidando da nossa saúde mental. Então, eu vejo que hoje, principalmente depois da reforma psiquiátrica, né, nós tivemos aí um avanço muito grande no que as pessoas pensam sobre saúde mental. E o mais legal hoje, as pessoas têm procurado, né, esse lugar de um profissional para estar acolhendo, né, para estar pensando aí a melhor forma mesmo, né, para lidar com suas angústias, né, com seus sintomas. Então eu vejo um lugar favorável. Eu até brinco muito com meus alunos, né, que a nossa profissão ela está crescendo, mas ela cresce também de um lugar muito agridoce, né? Se ela cresce uma demanda, quer dizer que alguma coisa na sociedade não está legal. Quer dizer que a sociedade como um todo está adoecida, né? Então, mas que bom também que a gente tem esses profissionais para acolher também desse lugar. Então, porque senão, se a gente não tiver um lugar para cuidar também, fica muito difícil. Mas hoje me alegra em saber que esse conceito sobre saúde mental mudou muito, né? Mudou bastante e as pessoas estão mais conscientes em relação a isso. As síndromes ansiosas, né? Falar que elas não existiam antes, eu acho que elas existiam, né? Mas a gente for pegar o nosso modo de vida hoje, né? A gente antes falava que tudo era para ontem. Hoje em dia tudo é para semana passada, né? E quando a gente vê, o dia amanheceu, daqui 5 minutos o dia já terminou. Então até essa relação nossa com o tempo, né, tá muito corrido. Hoje você pode colocar um filme para você assistir em modo 2. Hoje você pode colocar o áudio do WhatsApp 1.5, né? Tudo acelerado demais, né? Então a gente observa, né, que hoje com esse mundo que nós temos, né, esse modo de vida que nós estamos, né, acaba gerando muitos fatores aí ansiosos para as pessoas, né? Hoje cada vez, por exemplo, a gente pensa que isso é só na fase adulta, né? Hoje cada vez mais os nossos adolescentes e as nossas crianças também já estão apresentando sintomas muito ansiosos, né? Hoje em dia se tem um conceito, né? Um conceito muito errado, inclusive, né? Que a gente já precisa ter tudo organizado com a vida com 21 anos de idade. 21 anos de idade estava entrando na faculdade, né? Hoje em dia com 21 anos você já tem que estar tudo pronto. O que você quer da vida, como é que vai ser a vida, né? Porque tem uma facilidade hoje que a gente vê na internet, é uma realidade. Só que a gente vem para o mundo real não é muito bem assim, né? Então esse mundo acelerado hoje, né, com essas várias cobranças também,
né? Você precisa já ter tudo organizado. Organizado o quê? Estou pensando nele, o que eu vou querer fazer. Então isso acaba gerando muitos conflitos, né? Para o próprio sujeito. Isso vai gerando síndromes ansiosas. É lógico que a gente tem aquela ansiedade normal, que é quando você vai fazer alguma coisa, uma apresentação de um trabalho na faculdade, de um TCC. Óbvio que naquele dia você vai ter uma ansiedade, né? Uma apresentação importante. Agora, se aquilo está persistindo durante os dias, né? Aquela ansiedade, inclusive te atrapalhando para fazer suas coisas, aí é um sinal, né, que a gente precisa acolher um pouco mais. Mas hoje se observa, né, o quanto que esse modo acelerado demais, nessas informações demais, isso vai gerando ali alguns sintomas para o sujeito, né? E essa cobrança, né, que o próprio sujeito vai se colocando, né, de que eu preciso ter minha vida toda organizada com 21 anos de idade, né? E isso vai gerando ali várias questões, ou aquelas próprias pessoas, né, que escolheram rápido demais, aí na vida adulta tem questões para se resolver também, né? E aí acaba o que acontece muito hoje, né? As pessoas jogam no Google lá, né? O que é ansiedade? O que são síndromes ansiosas, né? Aí faz algum teste que não é nada interessante de fazer na internet e acha que já tem. Então, assim, qualquer sinal que você vê que tem alguma coisa ali que não tá legal, que você não tá bem, melhor procurar um profissional, né? Mas hoje ainda, né? Tem informação para tudo quanto é lado, né? Principalmente com a questão da internet, assim, com as redes sociais, né? A informação de hoje, amanhã ela já não vai existir mais. Então, da gente tomar esse cuidado mesmo. Que modo de vida é esse que a gente está entrando, né? Que é muito acelerado, né? E tomar um cuidado também com a questão da medicalização que vai entrando agora, né? Ah, eu vou tomar um remédio e vai ficar tudo bem. Aí eu vou tomar outro remédio para aquele outro efeito colateral. E assim vai. Então é melhor se cuidar, né? E cuidar com profissionais, né? Aí tem a área da psicologia, aí pode entrar a área da psiquiatria também, né? O importante é se cuidar, né? Porque é o modo de vida, se a gente for entrar nele do jeito que está hoje, né? Imagina assistir um filme em 2.0, não vou entender nada do filme, né? Então, será que tudo precisa ser acelerado mesmo, né? Então, esse é um questionamento dos dias atuais. Tanto que hoje a gente tem uma juventude mais adoecida, somos uma sociedade muito ansiosa, né? O que está acontecendo, né? E depois da pandemia teve um boom aí muito grande. Então, o que está acontecendo aí? Então, é para a gente se perguntar mesmo, se preocupar e, lógico, buscar, né, os profissionais ali para melhor te acompanhar nesse processo. Olha, eu sou a pessoa mais parcial para falar da arte. Porque se perguntar para mim, fazer essa pergunta, eu vou falar que a arte hoje ela é tudo, assim, né? Quando você vê um filme, seja para você rir mesmo, né? Porque não precisa ser, isso é muito interessante falar. A arte ela não precisa ser séria o tempo todo, né? A arte ela pode ser ver um stand-up, você ri um pouquinho, né? Eu quero ver um filme sobre tal tema, aí você assiste, né? Porque a arte ela tem essa questão de conectar o sujeito com ele mesmo, assim, né? Quando você vê uma exposição ou ouve uma música, né? Então, e a arte ela tá pela cidade também, né? Então, a arte ela ajuda a gente a entrar em contato com nós mesmos, assim. Eu não imagino, assim, e cada vez mais eu vejo que a arte ela é importante, né? Ela dá essa aliviada. Quando eu preciso dar uma aliviada, por exemplo, tá muito estressante alguma coisa, uma questão, eu vou para a arte. Seja ver alguma exposição, seja ver algum filme, seja ouvir alguma música, né? A arte ela abraça, né? Ela acolhe e ao mesmo tempo também ela nos faz refletir bastante coisas. Então, sem a arte eu acho que não é possível ter a vida assim, porque tudo é arte, né? A cidade, a arquitetura que está na cidade é uma arte, então a arte ela ajuda muito nesse sentido, né? E ela acaba às vezes dizendo coisas, né? Que às vezes a gente não consegue dizer com nossas próprias palavras, né? E a arte ela consegue, ao mesmo tempo que ela abraça, mas ela também amplia muito o nosso campo, assim, né? Então, eu acho que sem a arte, né, ela ajuda nesse processo. Tanto que até se a gente for pensar a questão de cuidados em saúde mental, a gente tem a arte terapia, né, tem a musicoterapia. Então já é visto também como até algo técnico mesmo, né, para algumas pessoas, como técnico para ser trabalhado. Um tanto fator que ela pode ajudar, né, nesse sentido. Então, a vida com a arte é bem melhor, né? Tanto que ela está na cidade inteira. Onde a gente está aqui tem arte, por exemplo. Então, isso é super importante da gente compreender, né? Porque ela expande, né? Se você vê um quadro, por exemplo,
O importante não é você captar a mesma mensagem que o pintor ele quis passar para você, mas o que você entendeu daquilo dali? Igual quando alguém me pergunta, o que esse filme quer dizer? Eu volto a pergunta para a pessoa, né? O que você pensou do filme? Porque é muito isso, né? Muito subjetivo, né? A sua conexão com aquela arte ali, com aquela música, né? Com aquele filme, com aquele livro, né? É muito subjetivo, né? Tem quem construiu, mas o objetivo de quem construiu não é que a gente pense igual a ele. É que você vai lá e pense da sua maneira. E só isso daí já é expandir um pouquinho mais, né? O nosso afeto, o nosso pensamento também. Eu tenho até tatuado um trecho de uma música do Milton Nascimento, que é a música Maria Maria, né? E tem uma parte que ele fala, é preciso ter sonho sempre, né? Então eu sempre sou a pessoa que vou pensar que o trem pode melhorar, né? Do jeito bem mineiro de falar, o trem pode melhorar. É lógico, né? Nós somos, por exemplo, já tem 14 anos que nós somos os países que mais matam pessoas trans e travestis no mundo. Inclusive matando mais que em países que é crime você ser LGBT. Então alguma coisa aí não está certo, né? Mas ao mesmo tempo também, hoje a gente tem uma sociedade que a gente pode falar mais sobre isso. Por exemplo, eu formei em 2016 em psicologia, que eu penso que não é muito tempo atrás assim. Uma vez só, durante a graduação, que a gente falou sobre o tema. Hoje, por exemplo, no curso de psicologia, a gente já fala abertamente em outras disciplinas, uma quantidade maior, né? Então, isso ampliou para todas as outras áreas também. Temos dados aí que não é interessante, né? Ser o país que mais mata. Esses dados só vão aumentando, né? Aí a gente tem um outro lado também, que os movimentos eles vão crescendo. Hoje, por exemplo, pela primeira vez a gente tem a nível a governo, né, uma secretaria voltada para as questões LGBTQIA+. Nunca teve essa secretaria antes. Então já é um avanço, né? E hoje com as redes sociais também as pessoas podem falar mais as suas histórias, né? E então eu vejo que um assunto que as pessoas estão abraçando mais, né, é ao mesmo tempo também que o discurso de ódio ele vai crescendo também, né? Então, ao mesmo tempo que ele cresce, a gente também está crescendo, né, para mostrar que é importante esse debate. Então, eu tendo a pensar, né, pelo menos eu gosto de pensar que esses avanços, né, em relação a gênero e diversidade, eles vão ser maiores do que o discurso de ódio. Se eu falar que nunca vai ter, vai ser uma coisa muito, uma utopia muito grande. Eu imagino que sempre vai ter um ou outro ali, mas eu vejo que hoje a gente se fala mais, né? E fala mais pensando justamente como que a gente, a importância de falar sobre isso, né? Por que eu vou excluir alguém só porque a pessoa é do jeito que ela é? Né? É um pensamento tão simples assim, né? Então, e que gera um debate enorme, né? Então, hoje o discurso de ódio é muito grande, principalmente com as redes sociais, né? Você entra lá para ver um post, né? Aí você vai vendo os comentários, você vai vendo... Às vezes nem é melhor você entrar nos comentários, você adoece só de ler os comentários, né? Mas aí você vai vendo também que tem frentes de combate a isso. Hoje a questão cyberbullying, isso é crime, você pode, pensando de forma legal, você pode denunciar. LGBTfobia é crime, você pode denunciar. Então a gente tem esses outros lados, né? O avanço do movimento, o avanço do debate e avanço dos dispositivos também, que vão ajudar a combater isso daí, têm sido maiores. Então, pensando numa projeção assim, da minha esperança, né, do Milton Nascimento lá de ter sonho sempre, eu penso que a gente vai estar num cenário que é mais inclusivo, que é mais de afeto. Pelo menos a minha torcida é sempre pelo afeto e pelo amor. Né? Se não for por aí, não vale muito a pena, né? Mas eu vejo que o debate ele avançou. À medida que o debate e a conversa avança, eu acho que esse afeto também, com o amor também, ele avança também. Cara, felicidade, né? Tem até a música do Marcelo Genesi, é uma questão de ser assim, né? Mas é um ambiente que você tá, né? Hoje, felicidade é algo muito simples que eu vejo. É o que me faz bem, né? Hoje o que me faz bem, às vezes, é estar em casa. Às vezes é o que me é feliz. Felicidade, às vezes, é eu estar indo no cinema, por exemplo, né? Então, a felicidade é você estar em conexão consigo mesmo, né? E falar assim, não, hoje eu não quero fazer nada, isso me faz bem. Então, a felicidade é você, né? É uma questão de ser, e a questão de ser é ser você. Olha, além do Galo ganhar o Mundial,
que esse é um pouco mais difícil, né? Ah, meu sonho hoje é que a gente possa ler a sociedade, né? E aí Camila está inclusa nessa sociedade aí, que a gente possa ter uma vida mais leve, né? Mais leve, mais com compaixão um com o outro também. A gente está muito acelerado, né? A gente não escuta mais as pessoas. Então que a gente possa ser um pouco menos. A gente está muito, né? Muito exagerado. Então que a gente possa ser menos, né? No coletivo, assim, que a gente possa se abraçar mais, né? Escutar mais uns aos outros, assim. Daqui 10 anos eu espero estar com o mestrado pronto, né? E eu tenho um sonho de trabalhar perto de algum lugar que tem praia. Então eu espero que daqui 10 anos eu esteja trabalhando em algum lugar que tem praia. Esse é o sonho, esse é o que eu espero daqui 10 anos, né? E até lá o Galo já ganhou o Mundial também, então tá tudo certo.